Gente, boa noite, estou de volta. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês que aceitaram o convite de estarem aqui para refletir, para dialogar sobre as questões de saúde mental e maternidade. Hoje eu gostaria de falar sobre saúde mental, a tônica que tem mobilizado, todo o mês de setembro. Tenho acompanhado várias discussões, vários eventos, várias lives, várias pessoas se propondo a dialogar, a refletir sobre essa questão, que é tão essencial dentro de um contexto, amplo e geral. Saúde mental. E essa discussão, é muito forte, muito presente para a psicologia, principalmente, mas a gente já percebe que a sociedade como um todo tem se preocupado em fomentar espaços, oportunidades para que as pessoas consigam dialogar, consigam conversar sobre essas demandas, essas temáticas que são tão essenciais. Muito se fala de saúde física, corpo, quando adoece, é perceptível que ele está adoecido por alguma razão, mas aqui, a mente, a saúde mental muitas vezes é relegada, é colocada em segundo plano. Por quê? Que a saúde mental, essa tão essencial, para nos manter enquanto indivíduos pensantes, atuantes, é colocada em segundo plano. Será que quem procura um auxílio profissional, de um profissional de psicologia ou da psiquiatria, é alguém que está adoecido apenas? Porque tem um transtorno, por isso que fulano está indo ao psicólogo. Será? Vamos tentar pensar o contrário. Será que essa pessoa que está procurando um psicólogo não é porque ele tem a saúde tão em evidência que ele busca processos para se desenvolver? Focar em você deveria ser algo essencial. Setembro é um mês apregoado para discussões e reflexões sobre saúde mental com foco, em depressão e suicídio. São transtornos psíquicos que já são evidência na sociedade. Já tem um número significativo de pessoas adoecidas e que estão em processo de adoecimento. E imagina agora, nesse contexto atual de pandemia, ausência de vínculos sociais presenciais, mas sim a tentativa de fomentar vínculos, associações dentro da lógica remota, Muitos aqui estão assistindo aula no sistema remoto e traz implicações para a saúde, tanto do docente, quem está do lado de cá tentando passar conteúdo, quanto também de quem está do lado de lá tentando aprender o conteúdo. Como é que está a sua saúde mental? E agora eu te convido para adentrar na temática mote desse nosso encontro de hoje. Tenho acompanhado a contribuição de muitos, focando na saúde mental de adolescentes, de jovens, categorias, grupos e específicos. A minha mãe, não disse que eu não sabia se era ela, se era ele. Seja bem-vinda, querida! Vou falar sobre saúde mental na maternidade. Quer contribuir? Chega, meu amor, que cabe todo mundo. É que nem coração de mãe. Eu, Mona Lisa, acima de mim, minha mãe, abaixo de mim, minha filha. Nossas três gerações aqui com vocês. Nada mais autêntico do que trazer essas realidades da maternidade para o nosso contexto de discussão. Beijo, querida, até daqui a pouco. E eu vim falar sobre maternidade. As pessoas dizem, como é conciliar vida profissional com vida pessoal dentro da lógica da maternidade? Boa noite, minha mãe. Oi, sou, Carol. E muitos questionam se eu separo. Se eu separo... Não. Meu amor. Se eu separo dentro da lógica, do profissional e do pessoal, do particular. Nunca separei, Fiz até recentemente, participei de uma entrevista com o pessoal, um grupo. Estava pesquisando saúde mental dos docentes. E percebo que é uma característica minha, para o bem e para o mal, Só deixa a mamãe falar. Mas é assim que eu percebo a minha maternidade, O meu maternar, a minha tônica de compartilhar e servir vai muito além do que ficar restrito ao meu micronúcleo familiar. Como buscar a saúde mental, Vamos falar da maternidade dentro de uma lógica pré, durante e após. E o que é o pré? Pré-maternidade, se existe? Pré-gestação, vamos falar assim? Ansiedade, tentativas, muitas vezes perdas. E quanto a isso? Preparação, transformações aqui, começar a se conscientizar que transformações físicas, corpóreas também existirão. E a partir disso, como é que a maternidade é encarada? Para a mulher, estudos que comprovam que executivas, gestoras, têm uma menor possibilidade de chegar nesse topo em decorrência do seu lado pessoal, do seu lado materno. Porque se sabe, quando numa necessidade de saúde,
Quem socorrerá, quem atenderá a criança? Tem alguns processos seletivos que já se questionam se a candidata ela tem filhos. E quando tem filhos, qual a idade? E tendo tal idade, em caso de necessidade de saúde, quem atenderia, quem socorreria a sua criança? Muitas vezes, estar com a mãe já auxilia, já facilita nesse processo de cuidado. Pós Sofia, minha vida profissional, ela teve uma ascendência que eu desejava, mas eu não imaginava que eu iria alcançar. Me acompanha. 25 de março de 2019. Tô eu, apreensiva. E quando foi na segunda-feira que eu deixei ela na escola 7 horas da manhã, minha aula era 7h15, 7h30, eu falei, ó, ela não tá muito bem, não tá aceitando tanto líquido. E eu deixei no berçário e fui pra universidade. Eu tava quase terminando a primeira aula quando o telefone... Eu sempre com o telefone do lado pra já, né, me preparando para quem sabe alguma coisa. Aí não deu 40 minutos dela na escola, elas me ligaram. Dizendo que Sofia não tava aceitando mais líquido, já tava com os olhinhos fundos, que pra criança é sinal de desidratação. Nem consegui terminar meu raciocínio, me despedi do pessoal e fui atrás do coordenador pra falar com ele e dizer que eu ia precisar sair. E já assim, esperando, meu primeiro dia de trabalho vai ser o meu primeiro e único, porque eu vou me demitir, por justa causa. Mas conciliar maternidade com vida profissional, a gente precisa identificar prioridades. E ali a prioridade não era eu profissional, eu, Mona Lisa, era minha filha. Fui pra escola, cheguei lá, só aquela coisa... Não sei aqui quem é mãe ou quem conhece a realidade materna. A pessoa vai, né, com o coração na mão. Em flagelo, já pensando no como é que tá a situação da saúde da pessoa, da criança. E eu me culpando, né? Mãe, aquele dilema, aquela culpa, achando que, né, de alguma forma, eu era responsável por aquilo. E meu coordenador falou, se você não tiver condições de vir amanhã, não venha. Eu não fui, né? Passei 2 dias, também não fui para o UFCG. Que eu tinha aula na terça, expliquei que minha menina estava doente. E eles foram muito compreensivos, né? Tanto uma instituição quanto a outra. E eu percebi que é possível, sim, dentro da maternidade, você conseguir ou você escolher ter desenvolvido a sua carreira profissional. Por quê? Que ser mãe anula ser profissional. Para algumas pessoas, a maternidade preenche de tal forma. Antes de ser mãe, eu achava que eu seria dessa forma, né? Eu me planejei dentro daquela lógica, né? Você, racional, tal. Me planejei para só ter filhos depois que eu tivesse ingressado no doutorado. Porque eu entendia que ser mãe exigiria de mim um posicionamento, uma realidade que impactaria diretamente, né, o meu sonho, o meu propósito acadêmico profissional, que seria o doutorado, que é o doutorado. Sempre quis ser mãe e tenho essa lógica de desenvolvimento, né? Eu, uma criança, fui escolhida para ser madrinha de outra criança. Essa sou eu sou a maior, com Duda no colo, com meses de vida. E foi aí que eu passei a perceber o quanto que uma criança impacta a vida de outra, né? De uma família, das pessoas. Mas a nossa mente, né? A minha mente racional, entendia que eu primeiro precisava ser uma profissional realizada, uma profissional de sucesso, para poder ser mãe. E daí, né, fui tentando os processos de seleção do doutorado, não passei. Aí veio sabiamente uma pessoa que lapidou, né, o meu ser desde jovenzinha, desde adolescente. E meu marido diz, vai esperar a vida todinha pra ser mãe, pra gente ter um filho, pra gente formar uma família. Aí eu passei a perceber, né, será, meu Deus? E reflexões. Fui auxiliar uma turma dentro de um processo de formação de coach. Lilian, depois eu já falei com ela, vou falar com ela de novo. Lilian teve uma sacada assim fantástica, onde eu trazia isso muito forte ainda em mim. Era uma crença bem evidente que eu só queria ser mãe depois que eu tivesse alcançado o sonho, o objetivo dessa questão acadêmica profissional. Aí ela faz, já pensou você chegar lá com um filho ou com 2 filhos? Não, nunca pensei, porque pra mim era sempre uma coisa separada da outra. E hoje eu tenho 2. E Deus tem mostrado caminhos que eu acredito que são pra mim. Sabe quando você começa a perceber que Deus tem planos e você compreende que os planos de Deus são muito melhores, muito perfeitos, porque tudo de Deus é perfeito, né? Nós que somos humanos, que temos nossas imperfeições, mas Ele é perfeito. E Ele tudo sabe. E em março Ele nos presenteou com a bênção, que foi Sofia. Foi aí, depois dela, que eu percebi que minha vida pré-Sofia não teve muito sentido, não. E o que eu achava tão importante, que eram esses objetivos acadêmicos, profissionais, eram isso mesmo aqui. O que eu dava tanta importância era isso. E eu passei a viver a melhor fase da minha vida, durante a gestação e após o nascimento dela. E eu tinha pra mim, deixa eu só dizer o que eu pretendo
abordar em outros momentos, em outros espaços que eu acredito que a gente vai ter oportunidade. Gravidez, mudanças físicas e psíquicas, emocionais, fisiologia explicando a alteração dos hormônios, né, do impacto que isso traz na mulher, na cabeça, no corpo, na estabilidade emocional. Principais transtornos que acontecem na gravidez, se você não sabe, vou só citar alguns. A gente tem depressão pós-parto, hormônios que podem implicar em baby blues e também tem psicose, né? Dentro de uma outra esfera de transtorno de adoecimento psíquico em decorrência do estado, né? De gravidez.